Vamos agora à nossa quinta parte do capítulo 2 de abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia, que é o mecanismo da retroflexão. Cabe recordar que outros mecanismos como proflexão, egotismo e deflexão não vão ser aqui gravados, até porque esses mecanismos não estavam nesse livro da abordagem gestáltica, mas foram colocados na nossa página no Facebook alguns vídeos em espanhol tratando de algum desses mecanismos. Por outro lado, cabe a vocês pesquisarem sobre esses mecanismos. Tá? Vamos lá então à retroflexão. A retroflexão é um mecanismo através do qual a pessoa faz a si mesma aquilo que gostaria de fazer aos outros. No exemplo do vídeo, inclusive que nós colocamos no Facebook, surge a situação de uma pessoa que na relação de trabalho dela tem um projeto que faz junto com uma parceira e que esse projeto é rejeitado, nada dá certo. Aí ela acaba telefonando para o médico dela para saber o resultado de um exame e descobre que ela está com uma úlcera gástrica. E por que isso acontece? Porque toda aquela raiva que ela tem com relação à situação que ela está passando, ela volta contra si mesma, inclusive voltando contra o próprio organismo. Então, ela agride a si mesma quando na realidade ela tem raiva e gostaria de colocar essas coisas para fora, seja de uma maneira adequada ou uma maneira inadequada, ela não consegue colocar para fora os sentimentos que ela tem com relação à situação. Isso daí, esse mecanismo da retroflexão, sublinha o poder que o ser humano tem de se dividir entre observador e observado, segundo o Poster. Não é isso? Então, em vez de dirigir as energias para fora, na tentativa de manipular e provocar as mudanças que ele necessita para satisfazer as suas necessidades no ambiente, ele cinde a sua personalidade entre um agente e um paciente da ação. Ele é o agente e ele é o paciente da ação. Aí você tem uma cisão da personalidade. A criança, no seu relacionamento com os pais, ela vai lá e rabisca a parede. A única coisa que ela sabe é que ela quer rabiscar a parede. Depois disso vem os deverias do mundo, dos pais. E aí ela tem vontade de chorar, tem vontade de espernear, mas com o tempo ela vai aprendendo que também ela não deveria fazer isso. Então, muitas vezes ela tranca o choro, tranca a possibilidade de reagir ao ambiente e retroflete contra si mesmo. Você tem também aí, no caso da retroflexão, o caso do afago inacessível. A criança que não recebe a atenção devida, a atenção que ela gostaria de ter, ela acaba aprendendo a mimar a si mesma. Quantas vezes nós observamos adultos que decidem ser o Papai Noel de si mesmo, permanentemente se presenteando, se presenteando como gostariam de ser presenteados. Nesse caso, a retroflexão nem é uma coisa tão nociva assim. Pior é a retroflexão que deriva de uma certa agressividade que seria dirigida ao ambiente e passa a ser dirigida a si mesmo. A criança pode retrofletir a birra, os golpes, os gritos, as mordidas ou mesmo outras atitudes desse tipo que não podem ser expressas e voltar e aprender a voltar isso contra si mesmo em diversos tipos de neurose bastante conhecidas, onde a automutilação e formas de autoagressão são características básicas. Nesses casos, nós temos uma retroflexão que se torna caracterológica e que se transforma, vamos dizer assim, num confronto do indivíduo consigo mesmo de forma estacionária e crônica. A retroflexão, por outro lado, ela pode ser sadia e autocorretiva. Por exemplo, a pessoa que toma a atitude de não proceder de uma forma arriscada. Por exemplo, perceber que ao entrar no mar, numa certa condição de mar revoltoso, de um mar que ela não conhece,
né? Ou de fazer uma escalada extremamente arriscada, ela pode se impedir de fazer isso. Esse autoimpedimento é uma forma de retroflexão, mas uma retroflexão que visa, vamos dizer assim, proteger de fato o organismo de uma situação arriscada. E, vamos dizer assim, uma forma de autocontenção. Entretanto, há a retroflexão que gera conflitos neuróticos, porque a pessoa ela bloqueia os seus impulsos para o mundo, permanecendo então presa de forças que estão estagnadas. Isso gera um estresse considerável em função dessa autocontenção. O processo terapêutico, então, consiste em retificar essas falsas identidades, ou seja, aquilo que sou eu e aquilo que é o mundo e o meu desejo com relação ao mundo, as minhas necessidades com relação ao mundo. O modo de identificar esse campo de batalha no processo terapêutico é também o processo de concentração, mas o terapeuta, nesse caso, precisa ficar bastante atento para o comportamento físico do cliente. Essa luta pelo controle do corpo fica muito evidente quando se observa a postura do cliente, segundo afirmam Miriam e Evan Poster. É necessário, então, produzir o contato com esse outro sequestrado que está dentro da pessoa e a quem eu estou dirigindo as minhas ações agressivas ou qualquer outro tipo de ação, até com relação ao tipo de ação de autoconforto. Né? É perceber quem sou eu e quem é aquele a quem eu quero dirigir o meu comportamento. Né? Os meus impulsos originais, com as minhas necessidades reais. Então, através do processo de contato com esse outro sequestrado, que é aquele que seria o objeto, né, da minha atitude, da minha ação, dos meus sentimentos. Então, através desse contato, eu consigo liberar as minhas energias para um relacionamento externo a mim mesmo e não retrofletido em direção a mim. Esse tipo de introjeção, né, que gera a retroflexão é normalmente, segundo Poster, resultado de identificações com as partes ruins do meu relacionamento primitivo. Né? E a saúde normalmente é fruto de identificações boas. As identificações boas são aquelas que promovem a satisfação da criança, o preenchimento dos objetivos do indivíduo. As identificações más são aquelas que resultam exatamente no inverso da satisfação das necessidades. E elas são aquelas que obliteram ou que obstaculizam a reação do indivíduo com relação ao meio, e esse obstáculo ou essas barreiras retroflectivas formam uma reação do indivíduo contra ele mesmo quando ele gostaria de estar reagindo com relação ao ambiente. A criança percebe que não é para se jogar no chão dentro do shopping, que não é para fazer birra, que não é para agredir o irmãozinho, que não é nada disso. E o que ela faz com esse impulso ou com essa agressividade? Ela, ainda incapaz de elaborar isso de uma forma positiva, ela volta isso contra si mesma. Então, essas más identificações, elas uma vez conscientes, uma vez que a pessoa experimente ela pode transformar essas frustrações e esses comportamentos destrutivos em novas atitudes, em uma nova forma de canalização. Ou seja, esse comportamento, vamos supor, um comportamento agressivo, ele pode se transformar numa ação assertiva com relação ao ambiente, no sentido de impor limites, de colocar as suas necessidades de maneira clara, em vez de voltar contra si mesmo e produzir, vamos supor, uma úlcera no estômago, uma dor de cabeça, uma infelicidade profunda, né? Porque eu estou permanentemente, no caso dessas retroflexões, voltando esses impulsos que eu gostaria de lançar ao ambiente e lançar aos outros, né, contra mim mesmo. Então,
o que acontece quando você entra em contato com esses sentimentos negativos que você está voltando contra si mesmo. É importante esclarecer isso. O organismo, uma vez tendo consciência disso, o indivíduo, uma vez tendo consciência disso, ele é capaz de transformar isso daí, né? De repensar, de assimilar, transformar esses sentimentos ou esses impulsos em formas positivas com relação ao ambiente, em formas adaptativas que venham a satisfazer as suas necessidades e, portanto, restabelecer o seu equilíbrio homeostático. E finalizamos por aqui, sugerindo então que vocês prossigam o estudo de outros mecanismos, como o egotismo, a proflexão e a deflexão, que é muito importante, buscando fazer alguma consulta na internet, em alguma literatura ou nos vídeos que já foram postados na nossa página do Facebook. Então, ok? Espero que vocês tenham gostado disso e que desculpem uma gravação feita assim às pressas, porque eu estou fazendo ela aqui na sexta-feira para ainda subir no YouTube e no sábado já ter isso pronto para tentar colocar isso para vocês antes de domingo, quando vamos ter o nosso encontro, né? Eu nem sei se isso vai ser possível. Tá ok? Vamos ver então o que acontece. Ok? Então, até mais, gente.